O vídeo de hoje com certeza vai te interessar e muito, porque falaremos sobre níveis de testosterona. O que fazer quando eles encontram-se baixos? E pessoal, sempre lembrando, colaborem aqui com sugestões de novos vídeos, novos temas, que gradativamente terei aqui o maior prazer em estar respondendo a dúvida de vocês. Uma grande vantagem aqui do YouTube é que nós conseguimos explorar um pouco mais profundamente assuntos que normalmente necessitam realmente de uma explicação melhor, como é aqui o caso hoje de níveis de testosterona. Antes de pensarmos em reposição hormonal, nós precisamos ter muita atenção com o que está causando essa testosterona baixa, principalmente quando falamos de uma pessoa mais jovem. Vamos lá, um homem com 25 anos de idade que está com níveis de testosterona mais baixos. Isso não deveria ser normal, pode ser comum, mas não deveria ser visto como normal. Aí você começa a analisar o estilo de vida daquela pessoa, o clássico, uma péssima alimentação levando a sobrepeso e muitas vezes até já a obesidade, é um sono irregular, um estresse muito descontrolado, deficiência, nutricional, não apenas uma alimentação excessiva em calorias, mas também deficiente em vários tipos de nutrientes, e isso gradativamente vai minando toda a nossa produção natural desse hormônio tão importante que é a testosterona. Então é fundamental entendermos que antes de repor hormônios, precisamos entender o porquê que eles estão baixos. Então, no caso, o nutricionista que de imediato visualiza um exame em que os níveis de testosterona estão baixos, já faz a indicação imediata para o endócrino fazer um acompanhamento, já pensando em uma reposição. Que tal, talvez, organizar todo o estilo de vida do seu paciente, repetir esses exames daqui, no caso, uns 60 dias, para aí sim ter realmente uma visão de que é algo que é possível ser adequado com o estilo de vida ou se realmente é um caso em que é necessário um tratamento medicamentoso. E, pessoal, quando nós falamos aqui em nível de testosterona, a adequação nutricional, até batendo na tecla de alguns nutrientes que são muito importantes, desde magnésio, zinco e vitamina D. Lembrando, vitamina D, principal, exposição solar, mas também muitas vezes nós precisamos da suplementação para aquelas pessoas que fazem exercício em ambiente fechado e acabam passando o dia trabalhando também em ambiente fechado. Níveis de magnésio, podemos suplementar? Podemos, mas também compreender alimentos fonte de magnésio, semente de abóbora, abacate, aveia, banana, leguminosas, tais como feijão. Zinco, também você ter aqui, então, mais uma vez, a possibilidade de uma suplementação com zinco e muito cuidado ao suplementar zinco isolado, porque o zinco isolado, quando suplementado, pode levar a uma deficiência de outro mineral que é o cobre, então é importante que eles estejam adequados aqui na sua prescrição, mas também buscar uma alimentação com grande variedade. Até acho engraçado quando eu pergunto em sala de aula para os alunos qual alimento fonte de zinco, alguns respondem ostra, porque realmente ostra acaba sendo riquíssimo ali em zinco, mas não vai se comer ostra todo dia, exceto numa situação muito específica, que eu nem consigo imaginar aqui agora. Mas temos que ter uma grande diversidade nutricional oleaginosa, as próprias leguminosas também, carnes, e até batendo muito nessa tecla, que se nós fôssemos analisar cada micronutriente, cada vitamina e cada mineral, e tentarmos identificar ou decorar quais são os alimentos fonte de cada uma, para quem não é da área, para quem não é um profissional, a minha dica seria o seguinte: diversidade nutricional. Quanto mais variado o seu prato, quanto mais colorido for sua salada, quanto mais variedade de frutas você utilizar, cereais buscando uma forma integrais, variar as leguminosas, variar as oleaginosas, quando não se existe nenhuma intolerância ou algum tipo de restrição, leite e derivados acabam sendo aqui muito bem introduzidos. Então, uma alimentação quanto mais variada, maior, obviamente, será a diversidade de micronutrientes que ela conterá. Então, precisamos sim ter essa adequação de micronutrientes, mas também é um nutriente que muita gente elimina da dieta pensando em emagrecimento, ele também tem um papel muito importante nessa adequação nutricional para um estado hormonal adequado, que são alimentos fonte de carboidrato, lembrando carboidratos de ótima qualidade. As pessoas têm medo de comer carboidrato porque já pensa na pizza, já pensa num prato extremamente elaborado, mas não, estou falando aqui de ótimas fontes de carboidrato, que aqui podemos mais uma vez frutas, cereais integrais, tubérculos, dar espaço a esse nutriente tão importante na sua dieta, que deve ser de acordo com o seu exercício físico. Muito exercício, dieta restrita,
déficit aqui hormonal, no caso, vai impactar os seus níveis de testosterona, porque você estará aumentando demasiadamente a produção de um hormônio chamado cortisol, que ele é contrarregulatório à testosterona. Então, se você está trabalhando, fica nervoso, fica tenso no trânsito, você é uma pessoa extremamente irritada, você vai gradativamente minando os seus níveis de testosterona, sua produção vai ficando cada vez pior. Então, uma adequação de cortisol, lembrando, o cortisol ele tem as suas funções positivas, o problema é quando ele está descontrolado. Então, até uma relação adequada, cortisol, testosterona, aqui no caso, cortisol, melatonina, são todos hormônios contrarregulatórios que todos eles têm a sua utilidade. A questão é estarmos aqui deixando isso tudo organizado. Até falando aqui nessa relação de cortisol, melatonina, um sono adequado é fundamental para uma saúde hormonal, fundamental para uma síntese adequada de testosterona. Quando os níveis de melatonina estão mais altos, cortisol está mais baixo, até o ideal em condições perfeitas seria por volta das 9 horas da noite. Melatonina alta, você já está dormindo, para logo cedo, melatonina cair, cortisol sobe e gradativamente você vai tendo esse balanço hormonal de uma maneira saudável, evitando picos de estresse ao longo do dia e com isso seus níveis naturais de testosterona vão funcionando muito bem. Até um adendo, né, pessoal? A gente fala muito de sono, mas as pessoas ouvem e acabam não mudando. Inclusive, se tem algo que eu poderia... Acho que talvez seja a única coisa que eu voltaria atrás na minha vida, assim, no sentido, né, de erros com relação à saúde, é com relação ao sono. Eu negligenciei meu sono durante muitos anos, no sentido de buscar alta produtividade no trabalho, e uma hora a conta começou a chegar. No meu caso, como sempre pratiquei muito exercício, começou a chegar na forma de lesões, né? Então, sem dúvida, o sono ele é fundamental para o nosso sistema imune, para a nossa recuperação da musculatura. Pensando até em você que busca hipertrofia, tem que descansar. Pensando aqui no controle de apetite, o sono tem o controle em nossos hormônios neuroendócrinos. Então, aqui no caso, uma noite de sono ruim, você aumenta os níveis de grelina, que é o hormônio orexígeno, você aumenta o seu apetite. Então, o sono é fundamental para quem busca emagrecimento, é fundamental para quem busca ganho de massa muscular e isso é inegociável. Então, muitas vezes você pode introduzir na sua rotina alguma forma de suplementação para melhorar a qualidade do sono, em conjunto, claro, com a higiene do sono. O ambiente de quarto, iluminação, som, isso é fundamental. Mas, em paralelo, você buscar chás que otimizem a qualidade do seu sono, mulungu, camomila, passiflora, melissa officinalis, um tipo de erva cidreira, chá de lavanda, até aromaterapia com lavanda também pode ajudar. Aí falando de suplemento, glicina de 3 a 5 gramas, é um aminoácido que ajuda muito na qualidade do sono, ajuda esse sono a ser mais profundo. A melatonina em uma quantidade até mais baixa do que normalmente é utilizado, até no Brasil a Anvisa liberou a melatonina 210 microgramas, que já é uma dosagem próxima aqui da nossa produção natural, que é de 500 microgramas de melatonina. Então a pessoa usa muitas vezes uma quantidade exagerada de melatonina, só que em conjunto não faz uma higiene do sono e nem com isso consegue melhorar ali a sua qualidade de sono. Então, estamos aqui falando de testosterona, mas já puxando também para imunidade, emagrecimento, ganho de massa muscular, tudo tem uma relação direta com aqui a nossa qualidade do sono. Em conjunto, como eu comentei, excesso de exercício, dieta restrita, prejuízo para a nossa testosterona. Pouco exercício também prejudica a nossa produção natural de testosterona. Então, muito exercício, você precisaria de um cuidado muito grande com o sono e uma dieta que suporte esse excesso de exercício para quem treina 2 vezes por dia no caso, e para quem não faz exercício, uma pessoa sedentária, acaba também tendo esses prejuízos. Portanto, não necessariamente se administra hormônio para cuidar de um hormônio que ele está mais baixo, aqui dando o exemplo no caso da testosterona, mudanças no estilo de vida a curto prazo até, no caso aqui uns 2 meses nós já podemos ver grande mudança. Claro que um emagrecimento, redução aqui do tecido adiposo também é algo muito positivo com relação à melhora dos níveis de testosterona. Claro que nós temos possibilidades de suplementos, muitos deles até fitoterápicos, né, que poderiam até melhorar questões de bem-estar, principalmente em pessoas com uma idade mais avançada, mas é algo que, na luz ali de exames laboratoriais, nós não vemos um impacto tão significativo assim quanto mudanças relacionadas ao estilo de vida. Agora, claro, quando falamos de uma pessoa
com uma idade mais avançada, que realmente, progressivamente, no caso de um homem, vem reduzindo aqui os seus níveis de testosterona, aí claro que uma reposição muito bem ajustada pode mudar e muito a vida dessa pessoa. Porque quando fala testosterona, pensa músculo, energia, libido, mas também estamos falando de memória, concentração, bem-estar, longevidade. Então, realmente aqui, lógico, não estou descartando a possibilidade de uma medicamentosa, né, de uma reposição hormonal em alguns casos que podem ser muito bem aplicados. Mas eu vejo homens jovens sem a necessidade de uma reposição hormonal, a fazendo sem adequar o seu estilo de vida. Aí é o famoso tapar o sol com a peneira. No caso da mulher, claro, a testosterona também é fundamental, mas a mesma regra com relação até às mulheres jovens. E muitas mulheres jovens repondo testosterona sem a real necessidade, sendo que uma adequação ali do seu estilo de vida já poderia resultar em melhora dos seus sinais e sintomas clínicos, muitas vezes até atribuídos à testosterona, mas que na realidade pode ser uma ferritina baixa, pode ser ali uma inadequação de outros fatores e a culpa acaba sendo nos últimos tempos da testosterona. Claro, principalmente uma mulher pós-menopausa, uma reposição muito bem adequada pode ajudar e muito a saúde dessa mulher. Mas aqui também estamos fazendo esse alerta para você que às vezes está pensando em repor testosterona porque viu seus exames baixos, mas seu estilo de vida é completamente contrário à produção natural. Aí não tem jeito, só por milagre realmente alguém com estilo de vida que não é favorável vai ter ali uma saúde hormonal favorável. Então, que essa dica relacionada à testosterona também se estenda para qualquer situação, falando aqui de questões hormonais, até no caso aqui, falando de tireoide, nós precisamos aqui de níveis adequados, vitamina D, zinco, selênio, magnésio, ferro, para a sua tireoide estar funcionando bem, iodo, claro, e se você estiver uma inadequação desses micronutrientes, você pode ter um prejuízo na sua saúde tireoidiana e às vezes até iniciar o uso de alguma medicação sem ali a real necessidade, porque com o ajuste nutricional poderia muito bem ter adequado isso. Sono também é fundamental para a saúde tireoidiana, saúde intestinal, um ponto até que estava me esquecendo, que tem relação com a tireoide, mas também tem relação direta com os níveis de testosterona. Então a pessoa, vamos lá, sono ruim, desbiose intestinal por má alimentação, pratica ou muito exercício ou não pratica exercício. Deficiências de micronutrientes. Poxa, é um prato cheio para níveis de testosterona estarem mais baixos. Então, realmente, a nutrição ela é muito linda, né, quando muito bem aplicada e pode resultar aqui em prevenção e tratamento de inúmeras doenças e de quebra ainda, você fica com um corpo bonito quando você cuida da sua alimentação. Fiquem atentos aqui no nosso canal, se você não assistiu os demais vídeos, vai lá, faz uma maratona, e tem bastante conteúdo legal que pode ajudar na melhora do seu estilo de vida e da sua família.